Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou fazer aqui um react da participação ou de um trecho da participação do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que foi no Roda Viva neste dia 14 de fevereiro. E olha, tem um ponto ali que merece a nossa reflexão, porque o Eduardo Paes, ele mostra um caminho muito forte na argumentação contra aqueles que acham que Moro pode ser a solução para os problemas do país. Eu vou explicar alguns outros pontos aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa o like, mas é só se gostar do vídeo. Se não gostar, deixa o dislike, é claro. E se puder comentar e compartilhar, isso é extremamente importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Bom, meus amigos, então Eduardo Paes no Roda Viva falou de diversos assuntos, inclusive da aliança que foi firmada lá entre o PSD, partido que o Eduardo Paes faz parte, e também o pré-candidato do PSD ao governo do estado, Felipe Santa Cruz, que era presidente da OAB Nacional, com o PDT, que tem como pré-candidato ao governo Rodrigo Neves, que foi prefeito por 2 vezes da cidade de Niterói, e fez uma gestão ali que é exemplo, referência, e ele, na opinião de muitos, deve encabeçar a chapa que terá Felipe Santa Cruz ou na condição de vice ou tentando uma vaga ao Senado. Mas neste momento os dois são pré-candidatos ao governo do estado e dialogam muito, enfim, em torno de um projeto para reconstruir o Rio de Janeiro. E eu vou trazer para vocês porque em um determinado momento o Eduardo Paes foi questionado sobre Sérgio Moro. E a resposta dele foi muito interessante. Eu vou comentar em seguida alguns pontos ali que eu acredito que são muito importantes para a gente até dialogar com quem ainda acredita que Sérgio Moro pode ser uma solução para o Brasil. Vejam só. Fazer uma de política, assim, a gente falou de todos os presidenciáveis menos um, o Sérgio Moro. E assim, você está falando aqui de uma construção de terceira via, ignorando hoje quem é o terceiro colocado nas pesquisas. Ele está numericamente sempre ali, às vezes aparece empatado com o Ciro. Por que o PSD ignora Sérgio Moro e a política no geral? Ele não consegue fechar alianças. Qual a sua opinião sobre isso? Olha só, com todo respeito, eu não vou entrar aqui no mérito do que significa o Sérgio Moro, se ele julgou errado, julgou certo, enfim, né, se ele foi um juiz parcial ou não foi, não quero nem entrar nisso, aí a justiça já disse. Aqui é um ponto importante, porque é o seguinte, a justiça já disse que o Moro é um juiz, foi considerado um juiz suspeito. Só que para muita gente, pouco importa, não estão nem aí com o devido processo legal. E quando você tenta dialogar com um humorista, vou chamar assim o eleitor de Sérgio Moro, eles estão pouco se lixando com isso. Então, para eles, não faz diferença os meios para que se atinjam determinados fins. E aí, então, o Eduardo Paes, ao responder, deixa de lado esse ponto e parte para um outro caminho, e vejam qual é. A gente precisa de alguém que governe o país, que entenda o país, gente. Que conversa é essa? O que esse homem conhece do Brasil? Que capacidade que ele tem de entender os problemas do Brasil? Será que a gente vai ficar brincando de governar de novo? Um país complexo como esse, com relações internacionais, com inflação do jeito que tem, com desemprego diverso. Eu sou prefeito de uma cidade que tem 7 milhões de habitantes, uma cidade grande. É uma cidade tão diversa. Eu, para ter condições de ser prefeito dessa cidade, eu andei, fui vereador, secretário, deputado, pedi voto, aprendi, entendi. É isso, o bom governante é aquele que tem a compreensão do que é seu país. Me desculpa, mas esse cidadão não faz ideia o que é o Brasil. Não faz a menor ideia. E isso está ficando cada vez mais evidente na medida em que Sérgio Moro fala. Eu tenho comentado aqui várias vezes que Moro é um tipo de candidato que quanto mais fala, pior fica. Porque aí esse seu despreparo, ele acaba sendo revelado para aqueles que o assistem, para aqueles que acompanham entrevistas. Enfim, esse ponto aqui é importante. Ele vai citar o caso dele, prefeito, que antes de ser prefeito de uma cidade complexa como o Rio, ele passou por outros cargos. Aí eu pergunto, Sérgio Moro, né, qual que é a qualificação dele para ser presidente do Brasil num momento grave como o que nós vivemos? Porque se você pega o Brasil ajeitado, com um projeto implementado, em que o sucessor tem que dar continuidade e fazer eventuais ajustes, não é o caso do Brasil. Quem pegar esse país depois da tragédia Bolsonaro vai pegar quase uma terra arrasada, você tendo que, enfim, vai na parte da economia, na questão do meio ambiente, na educação, relações exteriores, eu poderia falar aqui de várias e várias outras pastas, a saúde, enfim, em que Bolsonaro simplesmente não governa.
em que simplesmente nós temos hoje um teto de gastos, e aí não é culpa do Bolsonaro, que pegou isso já que veio do governo Temer, que impede o país de investir naquilo que é necessário. E que ideia o Sérgio Moro tem para superar tudo isso? Enfim, então é quase inacreditável, já falei aqui em outros vídeos, Sérgio Moro quer ir para a política? Ok. Né, se candidato é deputado estadual, deputado federal, como já é cogitado hoje em dia. Enfim, ou então em 2024, tente ser prefeito de Maringá, a cidade dele, ou de Curitiba, enfim, onde ele atuou por muito tempo. Agora, já querer chegar com a inexperiência e o despreparo que ele tem, justamente para ser presidente do Brasil, olha, sinceramente não dá. Ele viveu ali no intime-se, cumpra-se, prenda-se, arrebente-se, né? Enfim, vai ter uma estrada, disputa eleição, enfim, é o direito dele de estar na política, é o direito dele de fazer as escolhas dele, não tenho nada contra isso, mas tem que cair de ex-juiz, eu entendo, né? Então, se eu puder dar um conselho aos brasileiros, olha o exemplo do ex-juiz lá no Rio. Aqui ele se refere ao ex-juiz Wilson Witzel, que foi eleito governador do Rio de Janeiro, derrotando o próprio Crivella, que em 2018 surgiu ali como outsider, né, como aquele que representava a antipolítica, a negação da política, ficou famoso no episódio em que, junto com o deputado federal Daniel Silveira, esse que ficou preso muito tempo por ameaçar ministros do STF, quebrando a placa da Marielle Franco, e aí isso também deu a ele uma projeção e acabou indo para o segundo turno e derrotando o Eduardo Paes. O Wilson Witzel depois foi acusado de estar envolvido em corrupção, enfim, durante a pandemia e sofreu o impeachment. Por isso o Rio de Janeiro hoje é governado pelo vice do Witzel, Cláudio Castro, que é do partido de Bolsonaro. O que deu? Então a gente precisa ter gente, essa tarefa é para quadros políticos que tenham sensibilidade e saibam dialogar. A política, você ganha ali com uma maioria, mas você governa para todo mundo depois. Você não vai governar só para aqueles que você fala com. Aliás, é um dos erros do presidente Bolsonaro, de não compreender que ele governa para todos os brasileiros, aqueles que acreditam nas coisas que ele diz e aqueles que não acreditam. Né? Então, o que esse cidadão entende de Brasil? Eu não estou aqui de novo, não vou julgar se ele foi imparcial, se ele não respeitou a lei. Isso aí a justiça que tem que decidir. Eu quero acreditar na justiça do meu país. Mas qual é o conhecimento dele para enfrentar os problemas do Brasil? Eu já ouvi algumas vezes, fiquei assustado. Não tem compreensão de absolutamente nada. E eu acho que eu usei essa expressão na entrevista para o Christian, o tranca a terceira via. Porque ele fica ali com um percentual de votos, que na minha opinião dali ele não passa. E aí, óbvio, acaba dificultando o surgimento de uma outra força política que possa, né, quebrar um pouco essa divisão do jogo entre Lula e Bolsonaro. Bom, então vocês viram que o Eduardo Paes foi por um caminho reforçando o despreparo de Sérgio Moro. Eu acho que esse é um caminho interessante, porque como eu disse lá atrás, que tem muita gente que não tá nem aí pro devido processo legal, tem muita gente que também não tá nem aí se o Sérgio Moro, depois que foi ministro, tendo sido já antes ali um juiz que julgou a Odebrecht, tenha ido trabalhar para uma empresa que tem como cliente a Odebrecht e que nessa empresa, Sérgio Moro em apenas 11 meses ganhou 3,7 milhões de reais. Tem muita gente que não tá nem aí para isso. Outros não se importam com o fato, por exemplo, do Sérgio Moro ter feito vista grossa para os crimes de Bolsonaro, que já eram falados aí desde 2018. O Sérgio Moro disse que o Onyx Lorenzoni, que assumiu ter feito Caixa 2, tinha pedido desculpa, então estava tudo certo, fez vista grossa então para isso também, só porque o Onyx era seu colega de ministério. Tem gente que não tá nem aí para isso. Outros não se importam, por exemplo, com o fato de Sérgio Moro, morando em casa própria, ter recebido auxílio moradia, aí em torno de 4 mil reais, sim, o equivalente a valor de hoje, 10 Auxílio Brasil, que vai para aqueles mais pobres. Então tem muita gente que não tá nem aí para essas questões. Mas o despreparo deixa o eleitor de Sérgio Moro numa saia justa que você não consegue ver reação neles. Eu tive essa experiência já. E eu falo sempre para eles porque eu acompanho os pré-candidatos, até por conta do canal, então eu tenho que assistir o Lula, eu assisto o Ciro, o Dória, o Sérgio Moro, enfim, e outros mais. E eu fico chocado com o despreparo do Sérgio Moro. Não é só questão da fala, porque alguém pode falar assim, não, aqui tem realmente dificuldade em expressar as suas ideias. Não, não é isso. Eu não estou avaliando se a voz dele é de pato, se marreco, se não é. Não é isso. É simplesmente quando indagado sobre propostas, ele não sai do lugar. E aí fala algumas obviedades. Não, realmente a gente tem que mudar, né? Tem muita coisa errada. Esse país tem tudo para dar certo, porque é um absurdo o que acontece hoje. Isso qualquer pessoa fala.
É tipo aquele tiozão do boteco que toma uma, duas, já fica animado e começa a dar soluções para o Brasil, mas sem apontar de onde vai vir o dinheiro, porque botar defeito, falar que tem que melhorar, todo mundo consegue. Agora, de onde vai vir o dinheiro, Sérgio Moro? E ele simplesmente não sabe, e quando vai esboçar alguma coisa, passa vergonha. Então, o Eduardo Paes, ele deu realmente um caminho interessante para aqueles que, de fato, enfim, vão dialogar com quem tem alguma simpatia por Sérgio Moro. E eu até entendo um setor do eleitorado dele que, no começo, desejando vencer essa polarização, às vezes imaginava que o Sérgio Moro poderia ser esse alguém. Só que boa parte desses eleitores já compreenderam que não dá. Então a gente percebe que o Moro, quando lança o seu nome ali, filiado ao Podemos em novembro, viveu uma lua de mel, né? Em setores da grande mídia, empolgados. Teve gente que estava já contando como Sérgio Moro no segundo turno. Só que de lá para cá, Sérgio Moro começa a enfrentar dificuldades. Num primeiro momento aqui, pegando a fala tranca-via, né, do Eduardo Paes, o Sérgio Moro conseguiu tirar um percentual de eleitores que estavam com o Ciro, porque o Ciro naquele momento estava em terceiro isolado. Então houve uma migração pequena. Esse eleitor já começou a voltar, por isso que o Ciro, que antes estava aí 3, 4, 5 pontos atrás de Sérgio Moro, já parece empatado em diversas pesquisas. Eu acredito que em breve o Ciro pode até passar o Sérgio Moro e ficar de novo sozinho em terceiro. Então boa parte do eleitorado já vai caindo a ficha. E mesmo que o Sérgio Moro continue na disputa até o final, o que eu particularmente duvido, isso não impossibilita que outra alternativa cresça e tire Bolsonaro do segundo turno. Vamos lembrar que em 89, por exemplo, nós tivemos uma eleição com muitos nomes. E quem foi para o segundo turno contra Collor foi Lula, teve pouco mais de 17%. O Brizola, que teve pouco menos de 17%, ficou em terceiro lugar. O Mário Covas teve ali quase 12%. E outros nomes também pontuaram bem. Então é necessário entender que Sérgio Moro ali não impede que outra alternativa cresça. Então o jogo pode ficar muito embolado. O Lula, nesse momento, está com um salto alto impressionante, a militância também, numa sensação de clima de já ganhou. O Lula está dando declarações lamentáveis. Disse ontem, né, dia 15 de fevereiro, né, quando indagado por que não fez reformas nos 14 anos que o PT comandou o Brasil, o Lula disse com um sorrisinho dos mais irônicos, e quem disse que o país precisava de reforma? Pelo amor de Deus, né, Lula? Como o Ciro disse no React. Olha, é quase inacreditável como que tem petista passando pano para isso. Se não precisava de reformas, quer dizer que o Fernando Henrique entregou um governo, enfim, redondinho, um país arrumado para o Lula? Enfim, é surreal o nível de alienação e de rendição que muitos estão nesse momento, só porque Bolsonaro está sentado na cadeira da presidência da República. Tudo indica, perderá para qualquer adversário no segundo turno, mas o argumento principal para votar no Lula qual é? Temos que derrotar o inimigo comum, que é Bolsonaro. E não estão debatendo o projeto e passando pano para os erros e contradições do PT. É inadmissível que o campo progressista se renda a isso. E um outro ponto, Lula deu uma declaração, vou deixar um link para vocês no UOL, manchete, Lula diz que, abre aspas para ele, polarização entre Deus e o diabo nunca teve terceira via. Enfim, isso aqui saiu ontem também. Ou seja, ele não se coloca certamente na condição de diabo, logo o diabo seria Bolsonaro. E aí ele, Lula, se coloca na condição de Deus aqui. E aí isso aqui é perigoso, muito perigoso, grave. Porque aí é mais ou menos assim na cabeça de muitos, né? Se você não vota no Lula, você tá com o diabo. É a velha história do nós contra eles que o Lula intensificou no país. Porque alguma divisão sempre teve, mas foi o Lula que ia dar entrevistas, ficava nós contra eles, sempre nessa rivalidade, dividindo o país. E alguém acha que o Lula vencendo vai conseguir pacificar essa nação para as transformações e para as reformas que ela precisa? Olha, sinceramente eu duvido muito. Então é importante a gente continuar debatendo o projeto, ideia, porque a partir desse debate que nós vamos, de fato, derrotar não só Bolsonaro, mas esse modelo econômico de governança política que está afundando o Brasil cada vez mais e que o Lula, enfim, baseado em tudo que anda dizendo, me parece que não está disposto a mudar. Quer dizer que eu quero o Bolsonaro? É óbvio que não. Nós teremos alternativas e cabe à sociedade, enfim, cobrar dos candidatos que se comprometam. Porque o próprio Lula não se compromete com nada. Sinaliza uma coisa, volta atrás, a Glaze fala uma coisa, o PT desmente. É uma confusão danada. E o Sérgio Moro, voltando à questão dele, está se desmoralizando por si só. Está se revelando despreparado que o Eduardo Paes, de maneira impecável, demonstrou no Roda Viva.
Então a gente tem que cobrar, tem que insistir nesse caminho, porque eu acho sim, a gente tem condição de mudar, a sociedade está cansada dessa polarização, existe um sentimento de mudança, uma vontade de mudar de fato esse país, e isso pode sim fazer com que essas eleições, que muitos nesse momento consideram como resolvidas, que elas surpreendam muita gente e a gente consiga, repito, derrotar não só Bolsonaro, que é uma das tarefas, mas sim implementar um projeto que de fato transforme esse país. Vamos insistir nesse ponto aqui nesse canal até o fim e eu conto com vocês, inclusive se puderem, compartilhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.